mudar essa concepção que você está aí relatando. Tem alguns que estão acordando para a vida, graças a Deus, né, gente? Estão vendo certos tipos de comportamento. Inclusive, eu indico, tem uma série, é um filme, não me lembro agora, acho que está na Netflix ainda, que é O Silêncio dos Homens. São homens que passaram por alguns processos de serem condenados na Maria da Penha, e que passaram até por grupos de socioeducativos e começaram a ter uma compreensão do comportamento que estava tendo e que isso não era algo aceitável. E muitos deles conseguiram compreender que esse tipo de comportamento vinha da educação. O avô fez com o pai fez com a avó, e aí ele repetia. O que não justifica, né? Tem alguns grupos feministas mais extremos que não aceitam, que não acreditam na melhora, que repudiam realmente. Mas eu, até por uma questão espiritual, da doutrina que eu sigo hoje, eu acredito que todo ser humano ele consegue evoluir sim. Basta ele querer. Tem que dar o primeiro passo, tem que reconhecer os erros e evoluir. Então, eu acredito sim na reparação e na reeducação desse homem, a partir do momento que ele se coloque predisposto a isso, que ele escute, que ele tenha noção do que ele está fazendo e ele busque melhorar. Então, sim, existem alguns homens que estão buscando apoio psicológico, social, para poder mudar, né, esse tipo de comportamento. Eu venho sempre batendo nessa tecla de que tem que haver a disponibilização, né, de tratamentos para esse cuidado psicológico com o homem. Porque essas mudanças que foram implementadas dentro da nossa sociedade, dentro desses últimos 30 anos, eu vi que a mulher evoluiu muito. A mulher se expandiu em vários setores, em vários aspectos. Ela, inclusive, tem sido quem mais estuda, quem mais faz faculdade, quem mais tem melhor formação. E o homem se perdeu um pouco, né? É por isso que a gente vê muitas dificuldades do homem, inclusive, suprir financeiramente os seus lares, porque a falta do estudo, né, reduz a condição de conseguir melhores colocações, salários melhores, e tudo isso precisa ser melhor estimulado, porque assim, para ter uma sociedade igualitária, onde todos são iguais perante a lei, né, onde todos podem usufruir. A equidade, de fato. Exato, tem que ter oportunidade para todos, inclusive essa educação. É necessário mexer nos cenários. Né? Exato. Tem algumas pessoas que ainda normalizam comportamentos antigos, porque na minha época era assim. Porque sempre foi assim, eu estava falando isso essa semana em grupo, a gente normalizou tanto certas coisas, certas atitudes e comportamentos, que quando a gente vê alguma coisa que sai daquilo que a gente acha que é normal, a gente repudia. Então é necessário mexer. Né? Foram várias as mulheres que buscaram esse avanço, tanto é que existem também hoje alguns prejuízos. Né, que é na questão de mulheres que focam muito na sua vida profissional e acadêmica e em certo momento da vida acabam visualizando que estavam naquela corrida contra o tempo e deixaram de aproveitar outras coisas, deixaram de ter até mesmo de construir uma família, porque a gente acabou que vem de uma geração que fomos condicionadas a nos empoderar, a buscar sempre ter a nossa independência. E acabou que muitas vezes a questão afetiva, e eu digo afetivo não só de relacionamento homem e mulher em todos os aspectos, a gente acabou perdendo. Né? Então a gente vê algumas mulheres hoje em dia adoecendo mais, mas nem tanto, porque ainda tem esse outro ponto. As mulheres se preocupam mais com a saúde, com o bem-estar, né? Com a qualidade de vida, com o lazer, mais do que os homens. E até a questão de níveis de números de mortalidade, hoje em dia a gente vê, né? Que o número dos homens, da mortalidade até precoce, tem aumentado mais em contrapartida das mulheres. Pergunta de Júlio. Pergunta. Está fazendo parte de um grupo da OAB em defesa aos direitos da mulher e trazendo essa transparência a respeito da Constituição de Lilás e o que ele significa. A gente precisa fazer esse trabalho só durante o mês de agosto, mas essa é a pergunta que eu tenho para agora. Bem, aí eu queria pontuar, porque às vezes as pessoas não entendem, né? A OAB é o nosso órgão de classe. E atualmente, né, na gestão atual da OAB, com a doutora Lorena Peixoto e Pedro Mascarenhas, que ela é a atual presidente, primeira presidente de uma subseção na Bahia, isso é muito icônico para a gente. E temos Daniela Borges, que hoje é nossa presidente estadual, então temos esses parâmetros também. A OAB, desde a sua última gestão, ela vem sendo uma OAB mais inclusiva.
né? Eu costumo dizer que há anos atrás, quando eu comecei na profissão, eu me formei em Lauro de Freitas, eu cheguei aqui em feira, o pessoal olhava de cima a baixo para você, assim, você não era muito acolhido, né? E aí veio uma gestão porque a OAB tem esse papel também, a advocacia tem esse papel de servir a comunidade, né? No nosso próprio código de ética, no nosso estatuto, e às vezes as pessoas não entendem porque a OAB se mete em tudo, em tudo a OAB se mete, porque a gente também tem esse poder de estar levando a luta dos direitos à sociedade, temos esse papel social. E dia 11 foi até o nosso dia, e eu costumo dizer, sem o advogado não há justiça, é o advogado que abre as portas. Então, a OAB, em sua atual gestão, ela amplia a oportunidade de discussões e de defesa de direitos, e são criadas nas comissões. Então, nós temos hoje diversas comissões. Temos a Comissão da Mulher Advogada, temos a Comissão em Defesa da Mulher, de Prerrogativas, de Defesa Animal, que inclusive hoje eu estou como vice-presidente, direito imobiliário, as específicas na igualdade racial e até mesmo da terceira idade na advocacia. Então, assim, a gente se preocupa com todos esses pontos. E a Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher tem um papel muito atuante em Feira de Santana. Muito atuante mesmo. Nossa presidente Esmeralda participa de conselhos, a gente está sempre participando de diversos eventos. E a gente bate justamente na tecla em todos os eventos que não é apenas falar no agosto. O Agosto Lilás, como tantos outros meses temáticos e dias temáticos, são para a gente poder, como é que se diz, agravar mais o assunto, falar mais sobre o assunto, né? Priorizar mais. Mas é necessário que a gente fale do assunto todos os dias. Todos os dias. Gente, não tem quem não ligue a televisão, que não veja notícia de uma mulher que foi agredida todo dia, que foi morta. É todo dia. Todos os dias. Às vezes eu nem ligo a televisão. Às vezes eu não quero nem ver, porque a gente que atua também nessa área acaba absorvendo um pouco e sofre. Com certeza. Né? Tem medo de me relacionar. Às vezes eu fico com medo. Além de todas essas precauções que a gente já falou aqui, vamos chegar no barzinho, deixar meu copo ali, não tem condição. A gente não tem essa liberdade, a gente vive com medo. Então é necessário que a gente fale disso sempre, todo o tempo, nas nossas famílias, nas escolas, no trabalho. Inclusive, aproveito aqui para deixar aberto, né, se tiver algum dono de escola nos ouvindo, ou o próprio pessoal da Secretaria Municipal de Educação, enfim, a gente tem esse projeto, a OAB vai às escolas, onde a gente vai falar do relacionamento abusivo, das fases do relacionamento abusivo, dos tipos de violência, e vai fazer esse contato, porque a gente precisa falar para as nossas meninas e meninos sobre o assunto. E eu acho que é muito importante que desde cedo haja essa conscientização. Desde cedo a gente tem, como o povo fala, tá militando, falando para as meninas não aceitarem, falando para os meninos mudarem comportamento, porque a gente ainda tem uma sociedade muito arraigada com esse tipo de coisa, né? É uma luta que a gente já conseguiu hoje muito e espero que a gente ainda consiga muito mais, porque são vários os aspectos que exigem melhores manutenções dos direitos das mulheres, né? Ô, Rubens, você tem perguntas? Quem? Tem um ouvinte aqui. Ouvinte. Boa noite, Juliane Vieira, Maiane, Rubens, do Jacuípe Notícia, toda essa bancada maravilhosa aí. Olha que legal esse debate aí, muito legal, esses temas aí que estão sendo debatidos aí a respeito do homem e mulher, viu? Coisa muito interessante e abrindo os olhos tanto do homem como da mulher, esse tema aí, interessantíssimo, para ter mais um pouco de responsabilidade, respeitabilidade com as mulheres de todo o Brasil, de todo o planeta e de todo mundo. Porque esse tema é realmente muito interessante. E uma coisa que achei legal aí, Juliane, a Maiane falou que quando ela pega um ônibus, ela pega a cadeira 23 e a 24 sempre fica vaga, né? Que os homens. Que coisa legal. Eu já vi muitos casos a respeito do número 24. E outra coisa, a respeito que estão falando aí desse rapaz esse rapaz pode chamar de rapaz, né? Esse monstro que deu 60 e tantos socos na mulher. Esse aí era para ser fuzilado em praça pública. Um abraço a todos aí, obrigado pela atenção. Carlos Rosa. Eu costumo dizer que a gente não pode usar uma violência para praticar outra. Para justificar outra.
Porque senão a gente não vai ter um mundo, a gente vai ter um campo de guerra. Um campo de guerra, exatamente. E hoje eu comentava até, eu vi um vídeo mais cedo no Instagram, um advogado que estava numa audiência e recebeu um tapa da esposa. E muita gente comentando, porque se fosse ao contrário, isso, aquilo, tinha que parar a audiência. E muitos comentários absurdos. E eu falei, meu Deus do céu, eu cheguei a comentar, falei, olha que absurdo. O machismo é algo tão enraizado que tem homens fazendo piada porque o cara apanhou, outros homens desmerecendo a Lei Maria da Penha, dizendo que se fosse ao contrário, ele já teria sido preso. E eu fico assim, é totalmente absurdo, gente. Uma violência não se justifica com a outra. E eu ainda penso o seguinte, o que ele não poderia fazer com ela de pior. Minutos depois, a moça que deu o tapa, ela se manifestou na postagem e falou, a moça sou eu estou grávida e ele tinha acabado de me agredir. Esse vídeo foi justamente espalhado na internet, usado como uma tática de defesa do advogado dele. Ou seja, já para querer sensibilizar e dar a ideia de que a mulher que era a agressora. E a gente vê muito isso em alguns homens. Fazer a mulher passar de maluca, desestabilizar a mulher, colocar a culpa na mulher. E aí ela me chamou no direct, agradeceu o apoio e falou, não, esse tapa, foram capazes até de editar e colocar eu queria que o tapa tivesse sido tão forte como pareceu com o som. E aí a gente vê a forma como eles utilizam, às vezes suja, para desestabilizar e desonrar a mulher. Porque é sempre assim, ela que não valia nada, ela que não me respeitava, eu queria manter minha família. Quer dizer, o cara estava traindo a mulher, colocou a culpa ainda no demônio, eles são cristãos, ela postou algumas mensagens assim que ele colocou, muito olhado, muita inveja, muita macumba. Eu falei, opa, a falta de respeito com as religiões de matriz africana. O seu desvio de caráter não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com macumba. Imagine para você, e isso é muito recorrente, né? São inúmeros casos aqui, a gente leva uma semana aqui falando. O presidente da França recebeu um tapa da mulher também. A gente, não é, eu ri, mas não é caso de rir não, gente, é sério, porque imagine a força, né? O homem, muitas vezes, tem uma força muito maior do que a mulher. Uma mulher fazer isso aí, ela estava movida de muita raiva, que não justifica, ela não está correta, né? Porque uma violência não justifica a outra. Mas imagine qual a represália que ele não poderia ter contra ela. Com certeza. Um outro aspecto, Mariana, que eu queria que você abordasse, que você abordou logo no início, e eu gostaria, porque assim, esses alertas nos ajudam a sociedade a entender que não pode, né? Nós temos visto, você viu o vídeo do Felca. E é um alerta muito importante. O que eu quero que você esclareça para a gente? Nós temos visto homens se relacionando com menores de 14 anos. Houve uma mudança na legislação, né, no entendimento dos tribunais, que hoje não depende mais da vontade da menor, né? Eu queria, não. Hoje é considerado estupro de vulnerável. Minha gente, é o que eu costumo dizer. Eu conheço alguns caras, inclusive, que já se envolveram. Eu chamava a atenção, além de achar isso um extremo absurdo. Engraçado que eu conversava hoje com minha mãe sobre essas questões, né? A menina começa a ficar mocinha, começa a desabrochar, a gente na puberdade, né? O corpo vai se modificando e alguns homens nojentos, eu costumo dizer, se acham no direito de dar em cima, de querer sexualizar já aquela menina, de vê-las como um objeto sexual. Porque não é um desejo de ter uma mulher, de ter um amor, é um desejo sexual. Isso é doentio. Porque uma pessoa que vê ali uma criança em formação, né, uma mulher em formação, e vai dar em cima, e eu passei muito por isso. Né? Às vezes você está passando, e minha mãe tinha o maior cuidado do mundo. Eu lembro que quando começa a entrar na puberdade, tá saindo ali os seios, tá, olha, tem que usar sutiã. Se vê que a camisa está um pouco transparente, tem que usar um top, botar alguma coisa. Sempre usando o vestido com short por baixo para não aparecer. É um inferno. A gente vive o verdadeiro inferno o tempo todo, se cobrindo e dando... E muitas das vezes, mesmo com toda essa proteção, acontecem os estupros, acontecem os abusos. De casa. Então, assim, a gente estava falando sobre isso. E mais, eu sempre fui muito
de realmente chegava em casa, falava com minha mãe ia lá, tirava pergunta, mandava se respeitar e tal, porque não era ainda considerado, e graças a Deus nunca cheguei a passar por nenhum tipo de abuso, não, graças a Deus, né, ao contrário de tantas pessoas. Então, assim, vocês, homens que estão nos escutando, que estão se achando o máximo porque são mais velhos e porque estão com as ditas novinhas, saibam que vocês estão cometendo crime, né? Acima de 18 anos, se forem as novinhas acima de 18 anos, como vocês gostam sempre de estar dizendo, beleza, é maior de idade, significa que ali ela responde por si, né? Ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, mesmo sabendo que às vezes 18 anos não quer dizer nada, que tem muita gente ainda dentro de casa dependendo de pai e de mãe. Então, tem que obedecer, tem que respeitar, né? Mas sabendo que, inclusive, se ela não quiser a relação, o que for além disso, mesmo sem haver a conjunção carnal, que a gente chama, que é, né, a penetração, isso é estupro, né? E se por acaso você está se envolvendo com uma menina menor, né, de 14 anos, isso é estupro de vulnerável, que é ainda pior. Independe da vontade. Porque imagine, Sibeli, alguns homens falavam assim, mas ela queria. Gente, a gente está falando de uma criança. 14 anos ainda é um adolescente em formação, não tem muita noção da vida, às vezes não tem noção do que está fazendo. Tem muitas que, inclusive, se relacionam com esses homens mais velhos por causa de dinheiro, para se manter, para manter sua família. Inclusive, algumas mães também acabam que permitindo isso. A gente viu recentemente, foi preso hoje, um certo influenciador, que eu não sei influenciador de quê, né? Um tal de Ítalo Santos, que eu nunca ouvi falar nem da existência dele, ouvi recentemente, que aliciava meninas, mantinha menores em sua casa, fazendo vídeos, expondo-as desde pequenas, a troco de dinheiro, de um iPhone. Então, assim, é necessário que vocês tenham uma noção, e quando a gente fala do direito das mulheres, a gente fala de direito das mulheres e meninas, para protegê-las também, que vocês estão cometendo crime, sim. E não adianta vir com esse papinho de que porque ela queria. Tem alguns que eu costumo dizer que o ego de homem é algo que deveria ser comercializado, né? E aí acha o máximo, que a menina de 15, 14 anos está me querendo. Às vezes é a condição que ela se encontra, né? Porque sabe que vai liberar o dinheiro. O cara está querendo o dinheiro para se manter, para poder ter suas coisas. Então, fiquem cientes, né, de que vocês estão cometendo crime. Se houver denúncia, né, por parte dos pais ou por parte de familiares de que você está tendo relações sexuais com menores de 14 anos, você vai ser processado por criminalmente. estupro, inclusive por estupro. Exatamente.